Você já reparou como o empréstimo pessoal pode parecer a solução perfeita e, ao mesmo tempo, virar uma bola de neve se for usado do jeito errado? Imagina a cena: a parcela cabe no bolso, o dinheiro cai rápido na conta e pronto, o problema de hoje parece resolvido. Só que quando você soma juros, impostos e o prazo lá na frente, aquele alívio pode virar meses ou até anos de aperto. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como usar o empréstimo pessoal de forma inteligente, quando ele realmente vale a pena, quando é melhor evitar e, principalmente, um passo a passo bem prático para você comparar, simular e assinar com segurança, sem cair em armadilha. A ideia aqui não é demonizar o empréstimo, é transformar essa ferramenta em uma alavanca a seu favor. E por que falar disso agora? Porque o empréstimo pessoal ficou ainda mais acessível. Hoje tem empresa prometendo contratação online em minutos, com pouca burocracia e dinheiro na conta no mesmo dia. Várias instituições, inclusive bancos tradicionais, têm páginas inteiras de perguntas frequentes explicando como funciona e reforçando essa flexibilidade. E flexibilidade é bom, mas também é perigoso. Quando o crédito fica fácil, a gente corre o risco de usar para tapar buracos do mês, bancar consumo do dia a dia ou resolver um problema que na verdade é de orçamento. E aí o que acontece? Você troca um aperto de hoje por vários apertos no futuro. Os erros mais comuns geralmente são esses. Primeiro, olhar só a parcela e esquecer o valor total. Segundo, não comparar ofertas. Você pega a primeira opção que aparece e pode acabar pagando bem mais caro. Terceiro, não ter um plano claro. A pessoa contrata pensando, eu me viro, mas a vida tem imprevistos. E quarto, usar empréstimo para coisas que não trazem retorno nenhum, como compras impulsivas. Aí o dinheiro some e a dívida fica. Agora vamos organizar isso de um jeito simples e bem prático, quando vale a pena, como fazer as contas e como escolher sem se arrepender. Vamos começar pelo mais importante. Quando é que o empréstimo pessoal faz sentido? Pergunta rápida: esse dinheiro vai resolver um problema real, prioritário e que não dá para esperar? Ou ele só vai adiar uma decisão difícil? Aqui vão 4 situações em que o empréstimo pode valer a pena. Primeira, quitar dívidas caras, como cartão de crédito e cheque especial. Se você está preso numa dívida com juros muito altos, um empréstimo pessoal com juros menores pode funcionar como uma troca de dívida. Você pega um crédito mais barato para eliminar um mais caro. Isso pode reduzir o total de juros e ainda simplificar sua vida, porque você sai de várias cobranças para uma parcela só. Mas, atenção! Isso só funciona se você realmente parar de usar o cartão como extensão da renda. Senão você fica com o empréstimo e volta a se endividar no cartão. E aí é o combo perfeito para dar ruim. Segunda situação, despesa médica urgente, quando você não tem reserva de emergência. A verdade é que imprevisto acontece e saúde não espera. Se não tem como parcelar de um jeito sem juros e você não tem uma reserva, um empréstimo pode ser um recurso para atravessar o momento. Terceira, reforma que aumenta o valor do imóvel ou reduz custos. Por exemplo, um conserto estrutural, uma reforma que realmente valorize o imóvel, ou melhorias que diminuam gastos no mês, como soluções de eficiência energética. Nesses casos, a lógica é: eu me endivido agora, mas o benefício volta para mim ao longo do tempo. Quarta, investimento em capacitação com retorno financeiro claro, curso, certificação, equipamento para trabalhar. Desde que você tenha um plano. Não é vou fazer e depois eu vejo. É isso melhora minha renda, abre uma porta e eu consigo pagar. Agora, do outro lado, tem usos que normalmente são armadilha. Empréstimo para consumo rotineiro, viagem, roupa, presente, festa, gasto do mês que dava para ajustar. Porque aí você está usando dinheiro caro com juros para algo que não deixa nenhum retorno. O prazer passa, a parcela fica. Beleza, então você pensou, ok, no meu caso vale a pena. Próximo passo: como usar com inteligência. Eu vou te passar um checklist prático em 6 passos. Passo 1. Calcule o custo total, não só a taxa. Aqui você precisa pedir o CA, que é o custo efetivo total. Ele junta tudo: juros, imposto, tarifas e possíveis seguros. Às vezes a taxa parece boa, mas quando você inclui o resto, o crédito fica bem mais caro. Então a pergunta é: quanto você pega hoje e quanto você vai pagar no total quando terminar? Passo 2. Simule prazos diferentes. Prazo maior normalmente reduz a parcela. E isso é tentador porque dá aquela sensação de cabe no bolso. Só que prazo maior quase sempre significa mais juros no total. Então faça um exercício. Simula um prazo mais curto e um mais longo.
compare o valor total pago. Às vezes a diferença é grande, e aí você decide conscientemente: eu prefiro parcela menor ou pagar menos juros? Passo 3. Se a ideia é quitar dívidas, priorize as mais caras. Tem gente que quita a dívida menor porque dá sensação de vitória, só que financeiramente faz mais sentido atacar primeiro a dívida com juros mais altos. Se você vai consolidar tudo em um empréstimo, melhor ainda, quita cartão e cheque especial primeiro e só depois pensa nas dívidas mais baratas. Passo 4. Monte um plano de pagamento dentro do seu orçamento. Não é acho que dá, é colocar no papel. Você precisa olhar sua renda, seus gastos fixos e variáveis e encaixar a parcela com uma margem de segurança, porque se a parcela já nasce apertada, qualquer imprevisto vira atraso, multa e mais juros. Uma dica simples: se a parcela vai te deixar no limite todo mês, talvez o valor esteja alto demais, ou o prazo esteja errado, ou o momento não seja o ideal. Passo 5. Negocie condições. Muita gente nem tenta, mas você pode negociar taxa, carência e principalmente a possibilidade de amortização sem multa. Amortizar é quando você paga um extra para reduzir a dívida, e isso pode cortar juros e encurtar o prazo. Então pergunte claramente antes de assinar: eu posso antecipar parcelas? Posso amortizar o saldo? Tem custo para isso? Passo 6. Use receitas extras para diminuir a dívida. 13º, bônus, restituição, um dinheiro que entrou. Em vez de aumentar o padrão de consumo, você pode usar uma parte para amortizar. Isso tem um efeito enorme no final, porque você reduz juros futuros. Agora, uma parte crucial: cuidado com o dinheiro rápido. Sim, hoje tem plataformas e financeiras que prometem contratação em poucos minutos e sem burocracia. Isso pode ser útil quando você precisa de agilidade, mas a pressa não pode te impedir de comparar. E aqui entra um hábito que muda tudo: compare pelo menos 3 ofertas. Nem sempre a mais rápida é a mais barata, nem sempre a mais famosa é a melhor para você. O empréstimo certo é o que tem um custo total adequado e uma parcela que você consegue pagar com tranquilidade. E só para deixar bem claro, não existe empréstimo perfeito. Existe empréstimo que faz sentido no seu cenário com planejamento. Para fechar essa parte, eu quero te dar um mini checklist antes da assinatura. Faz essas 4 perguntas para você mesmo. 1. Eu comparei ofertas em pelo menos 3 instituições? 2. Eu sei o CET e o valor total a pagar? 3. Eu tenho um plano realista no meu orçamento com margem para imprevistos? 4. Esse empréstimo resolve um problema prioritário ou eu só estou tentando ganhar tempo? Se alguma dessas respostas for não, pausa, simula de novo, compara de novo, ajusta o valor, ajusta o prazo, porque a assinatura feita no impulso costuma custar caro. Agora eu quero te ajudar a pensar como alguém que usa empréstimo de forma estratégica e não como alguém que só pega dinheiro. Primeiro, defina o objetivo em uma frase. Parece bobo, mas funciona. Por exemplo: vou pegar empréstimo para quitar 2 dívidas do cartão e ficar com uma parcela menor e juros menores. Ou, vou pegar empréstimo para pagar um procedimento médico que não pode esperar. Ou, vou pegar empréstimo para uma reforma que resolve infiltração e protege o imóvel. Se você não consegue explicar o objetivo em uma frase clara, provavelmente é porque o objetivo não está tão claro assim. Segundo, escolha o valor mínimo necessário. Um erro comum é pedir um pouco a mais, porque já que está aprovando, você aproveita. Só que esse um pouco a mais vira juros por meses. Então faça assim: levanta o valor exato da dívida que você vai quitar ou do gasto que você precisa cobrir. Se for reforma, faz um orçamento realista. Se for capacitação, soma curso, material, taxas e uma margem pequena. E pronto, o valor do empréstimo tem que ser o necessário, não o máximo que liberaram. Terceiro, entenda o impacto da parcela na sua vida real. Vamos traduzir: não é só pagar a parcela, é pagar a parcela e continuar vivendo. Se a parcela te impede de pagar contas básicas, de comprar comida, de manter transporte ou te obriga a usar cartão para sobreviver, então o empréstimo está mal dimensionado. Quarto, se for consolidação de dívidas, feche a porta do reendividamento. Isso aqui é essencial. Se você quitar cartão e cheque especial, combine com você mesmo uma regra: cartão só à vista, ou só com limite reduzido, ou com controle bem firme, porque o objetivo do empréstimo, nesse caso, é parar de sangrar com juros altos. Se você volta para o cartão, você abriu o corte de novo. Quinto, fuja de decisões no impulso. A facilidade do empréstimo online tem um lado positivo: dá acesso, dá velocidade. Mas o lado negativo é exatamente esse: você contrata em poucos cliques sem fazer conta. Então cria um ritual simples. Simulou hoje? Dorme com a decisão. Amanhã você olha de novo com calma. Se ainda fizer sentido, aí sim você contrata. Sexto, saiba o que perguntar antes de assinar.
Aqui vai uma lista curta de perguntas que salvam você de muita surpresa. Qual é o SET? Qual é o valor total a pagar até o fim? Tem tarifa? Tem seguro embutido? Posso amortizar ou antecipar sem multa? Se eu atrasar, quanto custa? Qual é a regra? Qual é a data de vencimento e dá para escolher uma data melhor para o meu fluxo de caixa? Essa parte da data parece pequena, mas faz diferença. Se você recebe no quinto dia útil, por exemplo, vencer no dia 2 pode te empurrar para atraso todo mês. Sétimo, pense na alternativa. Às vezes você nem precisa do empréstimo. Antes de contratar, testa essas opções. Dá para renegociar direto com quem você deve? Dá para parcelar a despesa sem juros? Dá para cortar um gasto por alguns meses e juntar parte do dinheiro? Dá para vender algo que você não usa mais? Dá para fazer um bico temporário? Se mesmo assim não fecha, aí o empréstimo pode ser a ponte, mas se fecha, você evita juros. E agora, um ponto de mentalidade que ajuda muito: empréstimo bom é o que te dá uma saída melhor do que a que você tem hoje. Se o empréstimo só vai te dar um respiro e depois te deixar mais sufocado, ele não está ajudando. Mas se ele vai trocar uma dívida cara por uma mais barata, resolver uma urgência real, proteger um patrimônio ou aumentar sua capacidade de gerar renda, aí sim ele pode ser uma alavanca. Para deixar ainda mais prático, vou te dar 3 exemplos rápidos. Exemplo 1. Dívida no cartão. Você está pagando o mínimo e a fatura nunca baixa. Você faz um empréstimo com SET menor, quita a dívida inteira e fica com uma parcela fixa. Resultado, você para de pagar juros absurdos e consegue ver o fim. Exemplo 2. Emergência médica. Você não tem reserva e precisa resolver agora. Em vez de se enrolar em várias parcelas espalhadas e usar cheque especial, você escolhe um empréstimo com prazo que cabe e mantém o resto do orçamento organizado. Exemplo 3. Capacitação. Você tem um trabalho que pode aumentar a renda se você fizer um curso específico. Você faz as contas, entende o retorno e escolhe um empréstimo pequeno, com prazo curto, e usa parte de qualquer renda extra para amortizar. Percebe o padrão? Sempre tem um objetivo claro, um valor bem definido e um plano de pagamento. É isso que separa o empréstimo que ajuda do empréstimo que atrapalha. Agora vamos amarrar tudo em poucos pontos para você guardar. 1. Empréstimo pessoal é ferramenta, não é salário extra. 2. Vale a pena principalmente para quitar dívidas caras, cobrir urgência real, fazer reforma que valoriza ou reduz custo e investir em capacitação com retorno claro. 3. Antes de assinar, peça e compare o SET, simule prazos diferentes e olhe o valor total a pagar. 4. Tenha um plano de pagamento realista no orçamento com margem para imprevistos. 5. Compare pelo menos 3 ofertas e negocie condições, incluindo amortização sem multa. Se você fizer isso, você reduz muito a chance de transformar o empréstimo em armadilha e aumenta a chance de usar o crédito como uma alavanca a seu favor. E se você quer comparar opções de um jeito simples, colocando as ofertas lado a lado para decidir com mais clareza, use a Compara Bem para comparar empréstimo pessoal.